Então podemos dizer que a crase é a fusão do artigo com a preposição. Alguma dúvida? Eu tenho. O que foi, Joãozinho? O que é preposição? Fala aí, galera ligada no canal, beleza? Tenho certeza que já passou por uma situação como essa, né? Então, para a gente evitar que isso possa se repetir, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final para entender de fato o que é a preposição. Mas antes de continuar falando com vocês, antes de continuar com esse vídeo, eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, com os colegas, com o grupo de escola, com o grupo de família, com todo mundo para a gente continuar fazendo vídeo aí para vocês. E nos vemos depois da vinheta. De volta para falar sobre as preposições. Naturalmente, eu vou começar dando a definição, como eu sempre faço. Então, o que é uma preposição? A preposição é uma classe de palavras invariável, ou seja, é um tipo de palavra que não se flexiona em número, pessoa, gênero e nada. E ela serve para basicamente ligar dois termos. Um termo que é o regente, que é quem pede essa preposição, e um termo que é o regido, que é aquele que recebe a ideia dessa preposição. Perfeito? Então, esse é basicamente o conceito de preposição. E qual é a importância dessa classe de palavras? Por que ela é tão exigida em provas, em concursos? Por que ela gera tantos problemas para a gente? Porque em algumas situações ela é o básico para que a gente consiga entender o sentido da comunicação, para que possa existir a comunicação de forma eficiente. Como, por exemplo, se eu digo vou, casa, eu não sei qual é a movimentação que eu vou fazer, que eu farei naquela situação, naquele contexto. Em que eu posso dizer vou de casa, posso dizer que eu vou à casa, por exemplo. Para facilitar o estudo das preposições, porque já que elas são tão numerosas e são palavrinhas tão pequenininhas, elas foram divididas em alguns tipos de preposições, que são as preposições essenciais, que são aquelas que não existem em outras classes gramaticais na língua portuguesa, elas funcionam somente como preposições, não funcionam em outras classes gramaticais. E aqui embaixo vocês estão vendo uma listinha dessas preposições essenciais, para que vocês possam ter uma referência e não se confundirem mais. Nós temos as preposições acidentais, que são aquelas que funcionam, que aparecem em outras situações, em outras classes gramaticais da língua portuguesa, e que, dependendo do contexto, elas funcionam como preposições. E aí agora eu vou colocar uma listinha delas aqui. Tirando esses dois tipos de preposições, nós temos mais um terceiro, que na verdade não é um tipo de preposição, mas é mais um uso, que são as locuções prepositivas. E como o próprio nome já diz, como eu sempre falo nos meus vídeos, quando eu estou comentando sobre locuções, locução é sempre alguma coisa formada por mais de uma palavra. No caso, uma locução prepositiva nada mais é do que uma preposição formada por mais de uma palavra. E ela sempre é terminada em uma preposição, certo? Vocês estão vendo aqui uma listinha de alguns exemplos aqui. E agora eu vou aqui para o cantinho da tela para eu poder dar uns exemplos para vocês. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, como eu citei lá no início desse vídeo, o caso do verbo ir. Eu posso ir de algum lugar ou ir a algum lugar, certo? Então, a preposição vai fazer uma diferença. Percebe só isso aqui. Quando eu digo vou de casa e vou a casa, vou para casa, eu tenho dois movimentos diferentes. No primeiro, o de me indica a origem e no segundo, o a me indica o destino. Já esse de, nesse outro exemplo aqui, a casa é feita de tijolos, a preposição de vai me dar o material de que essa casa é feita. Então vocês podem perceber que a preposição é fundamental para esse tipo de compreensão. Bom, voltei aqui para a tela grande só para dizer que eu vou voltar para lá para falar um pouco sobre as contrações das preposições. E o que são as contrações? As contrações são quando uma preposição se encontra com outro termo e eles viram uma palavra só. Vamos lá, vamos voltar para lá para vocês entenderem. Nós temos, por exemplo, a contração da, que é a contração da preposição de com o artigo a. Assim como acontece, por exemplo, com a contração do, dos, das, certo? Temos a contração no, na, nos, nas, que é a contração da preposição em com um outro artigo definido, no caso o, a, os, as.
No caso da preposição em, ela pode se contrair também com o artigo indefinido, no caso, fazendo a contração numa, num ou numa. Como, por exemplo, estava numa festa. É a mesma coisa que dizer estava em uma festa. Então, só houve essa contração aí entre a preposição e o artigo indefinido. Nós temos também a contração dessa, desse, disso, disto, daquilo, que são a contração da preposição de com um dos pronomes demonstrativos. Esse, isso, aquilo, isto, certo? Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Mas é importante nós percebermos que não são palavras novas e que o da, o do não são preposições. Eles são uma contração, eles são uma junção da preposição de, da preposição em, com um outro termo, certo? Então, é um conjunto, é uma formação. Ele não é a preposição em si. Tranquilo? Acho que não tem muita dúvida para tirar nisso, não. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro o que são as preposições. Eu, naturalmente, não fiquei aqui lendo lista de preposições, porque o objetivo não era esse. Era mais para que vocês entendessem como funcionam as preposições, como funciona essa classe de palavras. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar os comentários aqui embaixo, podem perguntar alguma coisa, que eu posso até vir a fazer um outro vídeo sobre o assunto depois. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do meu blog, que é onde eu vou deixar um material sobre preposições, com uma listinha com alguns outros exemplos para que vocês possam ler e, de repente, se surgirem mais dúvidas, vocês voltem aqui para comentar, para a gente poder interagir um pouco mais, certo? Então, eu vou pedir mais uma vez que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!